Eu sou o Sidão, todo mundo me chama de Sidão, da Rampa, e você está no Reino de Amor em Movimento com a palavra e atitude. Então, seja muito bem-vindo. Eu tenho uma palavra para você hoje, essa noite, mas eu preciso fazer uma introdução. Vou pedir silêncio a você agora, menos agitação, por favor. Como a pastora Raquel disse, hora da palavra, hora de referência. Se nós pegássemos alguns textos da Bíblia, principalmente no livro de Esdras, que é um livro do Antigo Testamento, onde fala a respeito do momento em que o povo precisava de um encorajamento para poder viver um dos momentos mais difíceis, que era o momento de exílio, o momento onde eles estavam sonhando com a reestruturação dos muros, e Esdras mais Neemias foram para a rua com as escrituras. Na verdade, Esdras e Neemias vem logo depois, é uma sequência do livro, e Esdras vai para o meio de uma praça, abre as escrituras, e ele começa a ler a Bíblia encorajando o povo. E eu acredito que toda vez que a palavra ela é pregada, ela é ministrada, e ela, cada momento que ela tem a sua, palavras que foram liberadas por cura, sermões que foram pregados, como Jesus pregou no Sermão da Montanha, Esdras pregando numa praça, todos esses momentos houve muita absorção do público que estava presente, porque precisavam da palavra em momentos diferenciados. Eu sei que aqui tem pessoas, tem jovens e adolescentes aqui, que cada um tem uma necessidade de ouvir a palavra para que algo aconteça na sua vida. Talvez alguns jovens aqui estão hoje esperando uma palavra para que possa aplacar um momento de dificuldade na sua casa ou de enfermidade. Alguns estão aqui esperando mesmo uma palavra para encorajar para uma semana de desafios que vai entrar. Outros estão esperando uma palavra de expectativa, de esperança, uma palavra que possa dar uma oportunidade, uma porta aberta, de alguém que possa vir para trazer uma notícia de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Como eu mesmo, pastora Raquel estava aqui testemunhando, o quanto nós precisávamos de palavras que nos encorajassem naquele domingo que nós chegamos em casa e encontramos uma situação de desolação. E uma palavra veio na segunda-feira por meio da vida da pastora Adriana, e a gente se sentiu muito revigorado. Raquel estava muito abatida de domingo para segunda, e a palavra de Deus veio por meio da boca do profeta para nos dar um estímulo naquela noite de segunda-feira na nossa casa. Então a palavra de Deus ela vem em determinadas situações para trazer isso. E o que ela pede de nós? Um lugar, um terreno que esteja pronto para receber a palavra. Por isso que é muito bom quando falam sobre a atenção para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra ela vai ter seus efeitos. Alguns não vão receber absolutamente nada, como já tem o terreno pedregoso. Alguns vão receber de forma parcial, que é o terreno que ainda não está adequado. Alguns vão receber, mas vai ser tomado pela desatenção, as migalhas ali, alguém vai comer as sementes que foram lançadas, as aves vão vir para comer, e outros vão receber e vão dar frutos com essa palavra liberada, que é o terreno que está preparado para receber sementes. E eu acredito que esse lugar aqui é um lugar que essas portas foram abertas, esse lugar foi feito, estruturado para que aqui recebessem palavras, sementes que fossem terrenos que dessem frutos. E eu vejo em você um terreno que dá frutos. Porque eu sei que a palavra vai chegar até você, ela vai te alimentar e você vai já partilhar com outras pessoas o efeito da palavra de Deus. Hoje aconteceu isso comigo. Eu estava na parte da manhã, no Projeto Vida, e eu recebi hoje 2 palavras. Eu recebi uma palavra, 3 palavras na verdade. Eu recebi uma palavra logo cedo do pastor Gabriel Chiarelli na sala do aquecimento. O pastor Gabriel Chiarelli estava dando uma palavra aos pastores, um grupo fechado que nós temos, onde ele falava sobre o pastor não veio para cumprir função, ele veio para receber e compartilhar unção. E ele, quando deu aquela palavra hoje na sala de manhã, eu falei assim: Senhor, eu estou entendendo, eu não vim aqui para cumprir função, eu não estou aqui agora para cumprir uma função do pastor da Rampa Church. Eu vim aqui para compartilhar unção com quem está pronto para receber, para quem está a fim de receber. E eu entendi hoje, quando aquela palavra foi liberada de manhã. Tem óleo fresco nesse lugar. Essa é uma igreja que a característica dela é romper com os padrões normais de uma igreja convencional, onde você vem e simplesmente participa de um formato de igreja.
Nós estamos aqui para romper com algumas barreiras que essa geração tem sido imposta sobre ela, sobre você, para que você não conheça o Senhor. Então, aqui é um lugar onde você tem que ter liberdade, mas não é só para ter liberdade no lugar, é para você ter liberdade dentro de você para poder crescer na palavra de Deus. Você viu jovens aqui que passaram ministrações do Speed, e estava escrito ali, o Speed é velocidade para o teu crescimento nessa corrida cristã. Então, nós precisamos ter discernimento do quanto é importante receber isso. E eu quero hoje conversar com você pela essa experiência que eu tive de manhã com essa primeira palavra do Gabriel, e logo depois o pastor Leidson veio, o bispo Leidson veio com uma outra palavra, e ele falando sobre os especialistas, tudo em 10 minutos. Chiarelli pregou em 10 minutos, o pastor Leidson mais 10 minutos, e eu saí dali com aquelas duas mensagens e falei, hoje já está bom, Deus. Eu já entendi que eu sou alguém que eu tenho que compartilhar da unção, e eu sei que eu sou um especialista para acalmar tempestades. Essa foi a palavra que ele deu hoje lá. Seja um especialista para acalmar tempestades. Como o pastor estava falando aqui, né, tempestade de domingo, como eu estava aqui, eu não pude ser um especialista na minha casa até determinado momento, mas durante as 2 semanas, o quanto Deus nos deu graça para poder lidar com essa tempestade que veio tentar mudar a nossa rotina, e realmente mudou a nossa mentalidade, né? Veio para nos empurrar para algo maior. E logo depois que eu entrei na igreja, hoje quem está lá pregando é o apóstolo Filomeno Romero. Apóstolo Romero é um pastor que já veio ao Projeto Vida há muitos anos atrás. Ele é um pastor de 63 anos de idade, e ele é muito amigo dos apóstolos. Eles vieram numa época em que os cultos da igreja aconteciam aqui, e alguns cultos que eram lá logo depois da transição, em 99 para 2000, o apóstolo Filomeno visitou a nossa igreja. Na época ainda era uma igreja, era uma lona azul e branca, e isso já tem um bom tempo, e é o período da minha conversão, final de 99, início de 2000, foi quando eu tive a experiência de conhecer o apóstolo Romero, e um homem que a graça, a unção está sobre a vida dele, do ministério dele, é de libertação e cura. E hoje de manhã, foi algo assim, de extasiar. Eu não parava de chorar, eu me emocionava o tempo todo, mas não pelos sinais que ele estava provocando lá. A gente viu uma senhora sendo curada, os anjos fazendo uma cirurgia nela diante dos nossos olhos. A igreja inteira estava vendo isso hoje, acontecendo de manhã lá. E sem contar os outros sinais que Deus realizou através da vida dele. Um homem muito ousado. Eu nunca vi expulsar demônio com tanta facilidade. Já chega lá e fala e pronto, acabou, é isso mesmo, e não dá trela não. Já expulsa e vai. Agora lá deve estar um monte de demônio correndo. Cuidado hoje, na hora que você for embora, você vê uns demônios correndo para lá e para cá. É o apóstolo Romero que expulsou tudo da igreja hoje lá. E realmente, ele tem uma unção que está sobre ele, é a autoridade que ele tem. Mas a palavra que ele ministrou de forma muito simples hoje de manhã lá, foi que mais mexeu comigo. Ele estava falando a respeito eu até anotei, né, os segredos para conhecer a Deus. E ele falou que ontem ele estava ministrando em Resende, ele falou sobre a graça. O primeiro segredo para conhecer Deus é a graça dele. É quando você começa a distinguir sobre a graça de Deus. Mas o segundo, foi o que ele ministrou hoje de manhã, foi sobre obedecer a Deus. Ele falou de obediência. Enquanto ele ministrava, eu fui anotando algumas coisas, e eu estava falando com Deus, Senhor, eu já tenho uma palavra para hoje à noite na rampa. Mas se o Senhor está falando isso aqui para mim, eu quero pelo menos hoje ter a consideração de introduzir o que o apóstolo Romero está ministrando aqui nesse lugar. Porque para mim foi de muita importância. Eu estudo muito, gente. Eu gosto de estudar a palavra, eu leio a palavra. Mas hoje ele estava lá dizendo, contando da experiência dele. É um homem que estava agora recentemente com câncer de próstata, e ele mesmo, ele falava, eu me unjo todos os dias, às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E aí, logo quando o apóstolo ficou sabendo que ele estava com câncer, foi até Brasília visitá-lo, porque já achou que ele não ia passar desse tempo, e de repente, passado acho que 2 meses, né? Passado 2 meses, o apóstolo nos manda um recado no WhatsApp dizendo, gente, quero aqui notificar para vocês que o apóstolo Filomeno Romero está curado do câncer. Só que o mais louco é que, quando ele estava com a enfermidade, ele estava orando por pessoas na casa dele, as pessoas iam para lá, ele debaixo do câncer, ele ainda orava e curava as pessoas pelo poder de Deus. E ele, em momento algum, o apóstolo dizia, e ele hoje estava testemunhando para ele, em momento algum ele perdeu a fé dele. Em momento algum ele titubeou com aquilo. E hoje ele estava falando sobre obediência.
Ele estava falando que obediência é uma decisão, é uma revelação da parte de Deus, facilitadora e sobrenatural. Ela está além daquilo que a gente naturalmente costuma ver e fazer. Só que ele estava dizendo isso para que eu e você pudesse ter uma compreensão, e a igreja hoje de manhã eu acho que teve, era exatamente trazer esse entendimento que a obediência é uma revelação de Deus. É um segredo de Deus para nós. Se você me obedecer, você vai ver o que eu sou capaz de fazer na tua vida. Só que aí ele citou 2 textos do livro de Oséias. Foram os textos que me chamaram a atenção. E eu queria só ler esse texto com você e você ver o equilíbrio para eu e você começar a entender a questão do que é obedecer. Porque, naturalmente, obediência é uma palavra muito difícil. Muitos rotulam essa geração como uma geração muito imprudente, muito desobediente. Aí, alguns rotulam como uma geração rebelde, porque quem não obedece, desobedece. Desobediência é rebeldia. E aí, hoje, ele explicando lá, eu fui ler o texto de Oséias, e a primeira parte que eu li foi quando Deus está acusando os sacerdotes da casa dele, no livro de Oséias. Um texto só ele fala que já resume bastante, que é o seguinte: Oséias capítulo 4, verso 6, que é o seguinte: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Então, algumas versões falam que o meu povo carece do conhecimento, e por isso está se perdendo. Ele falou que o primeiro entendimento que a gente precisa ter é que, na falta do conhecimento de Deus, nós somos destruídos. E ele fala que para conhecer Deus, um dos segredos é: obedeça a palavra dele, obedeça a presença dele, obedeça a Deus, ao nome do Senhor. Porque se a nossa geração não obedecer, há um processo que é bíblico dizendo que nós seremos destruídos. Mas qual é a obra do inimigo hoje? O que o inferno quer fazer? Qual é a conspiração que o diabo quer fazer comigo e com você? Que isso se torne uma inverdade. Que obedecer a palavra dele não signifique tanta coisa assim. É por isso que nós vemos uma geração que está agindo por muita conta própria. Nós estamos tomando decisão porque achamos o certo fazer isso. Mas a palavra de Deus diz: por falta de me conhecer, vocês estão se destruindo. E lá ele citou algumas formas de obediência. Ele falou: conhecer a Deus é obedecer pai e mãe, obedecer o pastor, obedecer a Bíblia e obedecer a intuição do Espírito Santo. Foram os 4 níveis que ele deu. Aí você para e pensa: a nossa geração é uma geração que uma das características que mais está marcando é não obedecer pai e mãe. E ele hoje estava dizendo lá: em circunstância que for, independente de como seu pai e sua mãe você precisa entender os princípios da palavra de Deus, obedecer pai e mãe. Ele foi dando uns históricos dele, alguns exemplos dele. E aí depois ele entrou, obedecer o seu pastor. Aí ele deu outros exemplos, obedecer a palavra, a Bíblia. Aí são outros exemplos. Eu posso dar alguns aqui a respeito de obedecer pastor, porque é o meu papel hoje, e o pastor no meio de uma geração tão nova. Uma das dificuldades que tem é entender a voz do pastor direcionando e obedecer aquilo que o pastor direciona. Mas quando dá tropeçada, o pastor é a peça fundamental para estar ajudando naquela hora. Mas se eu dou uma direção aqui e falo para você assim: larga tal situação, isso eu estou vendo que é um laço para você. Olha, o Senhor mostrou. E você vai lá e fala assim: que? Esse pastor é louco. Saio da igreja, não fico na cobertura dele, não ando com ele, e que se dane. Alguns meses depois, acontece algo ruim, qual é o pastor que vai procurar? É aquele que você negligenciou. Hoje ele estava dizendo sobre isso. Quantas pessoas que entraram no salão dele, quantos ele ali recebeu, e quantos voltaram depois, quantos saíram dali brigados com ele, quantos voltaram depois, porque não quiseram ouvir naquele momento a voz dele, mas ouviram depois da dor e da luta que passou. Hoje ele estava ali falando que muitos que ele estava libertando na hora ali de manhã, era o espírito de rebeldia nas pessoas. O que mais nos assustou hoje, né, Raquel, foi a quantidade de mulheres que tentaram tirar sua vida. Hoje uma marca no culto da manhã foi a quantidade de mulheres que foi à frente porque já tentaram suicídio. Teve algumas situações lá que foi a pessoa que tentou a semana passada, uma mulher que ele falou assim:
Deus está mandando eu vir aqui à frente, você que tentou suicidar essa semana, de janeiro para cá. Aí, de repente, foi levantando 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu falei, meu Deus. Aí a última era uma garota de 12 anos. Não vem aqui na rampa. Eu acho que nem ia no Rampa Júnior. Ela estava lá dentro do culto. E uma menina de 12 anos foi lá na frente. E aí o Anderson, no final, lá até me procurou, falou assim, você entendeu hoje, né? Você entendeu hoje. O Anderson é meio profetão assim, né? Você entendeu hoje, né? Aí eu falei, eu entendi, cara. Eu entendi. A última pessoa que foi lá e recebeu a oração dele, uma adolescente de 12 anos que tentou tirar a vida. E eu fico pensando comigo, o que está acontecendo com a nossa geração que não tem obedecido à voz de Deus e está indo em sentido contrário, e o que tem acontecido pela falta do conhecimento conosco. Talvez o intuito desse culto hoje é você sair daqui e fazer uma autoavaliação se você tem sido um filho ou uma filha obediente ao Senhor. Só que o mais criterioso que eu preciso que você pense aqui é se você conhece o Senhor. Se você verdadeiramente conhece Deus, o que Ele é capaz de fazer num momento de adversidade ou num bom momento da sua vida. Eu já disse que nesse púlpito aqui a gente não costuma brincar muito. Eu, pelo menos, quando prego, Raquel também, nós não brincamos muito, porque é muito difícil ver hoje as realidades que a gente encara aqui e vir para tentar trazer algo só para passar a mão sobre a cabeça. O que a gente quer muito é que você entenda que você precisa conhecer o poder de Deus para que Ele possa operar de forma muito clara na sua vida e que você saia daqui esclarecido de que poder é esse que o nome de Deus carrega. E o que é melhor, o Filho dele carrega. Nós não podemos abrir mão do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje, quando o apóstolo Romero falava lá, você precisa ter conhecimento de Deus. Ele só citou 2 exemplos, o da conhecer a graça e conhecer e obedecer a Deus. E ele fala, tem N caminhos. Há um tempo atrás, eu estava anotando um rodapé de um livro que eu estava lendo. E eu gosto muito eu confesso a você que é uma parte da teologia que eu precisava estudar muito mais, que é os atributos de Deus. Eu sempre gostei, mas eu nunca me especializei nisso. E o quanto é necessário, eu acho que principalmente para o pastor, mas também para todos nós, saber quais são essas atribuições que Deus tem. E eu estava vendo lá em casa, eu consegui definir 14 delas. Fui escrevendo, registrando 14 atributos de Deus. E Deus é plenitude, é santidade, soberania, glória, onisciência, onipotência, onipresença, sabedoria. Ele é a palavra, é bondade, é ira, amor, graça e encarnação. Quando eu estava vendo esse rodapé desse livro que eu estava lá, e eu escrevi aqui embaixo, coloquei assim, quanto mais soubermos a respeito de Deus, mais impactado ficarei e mais ainda eu vou o adorar. Adoração e relacionamento que Ele tinha em mente quando me criou. Deus, quando resolveu nos criar, a ideia dele, quando você lê Gênesis ali, você vê no jardim, era ver Adão e Eva adorando ao Senhor, ter encontro com Ele na viração do dia, era ter esse tempo de obediência para ouvir as direções que Deus estava dando ao homem, a sua criação. Só que com o tempo, a ação da serpente, a ação de Lúcifer, de Satanás, era o quê? Era quebrar isso, era você perder esse sentido de obediência. E isso hoje para nós só é devolvido com a nossa vida em Cristo. Isso que eu estou te falando aqui, gente, é evangelho puro. São as boas novas que chegam para as pessoas até hoje e têm salvado multidões de pessoas. Estava vendo agora recente, depois você entra aí no Instagram do Daniel Colenda, estava na Nigéria esses dias, mais de 1.200.000 pessoas aceitando a Jesus, sendo curadas. Opa, vamos lá no mistério. Então, o que a gente precisa começar a perceber é que o Evangelho está sendo pregado e as pessoas que estão entendendo o conhecimento de Deus estão sendo salvas por Ele. Só que eu fico preocupado de uma outra parte estar desobedecendo, indo ao caminho contrário. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Jonas, né? Deus falou assim, vai lá para salvar aquela geração incrédula, aqueles 1.200 ninivitas. E ele foi para o lado oposto. Foi parar na costa da Espanha. Aí precisou ser engolido por um peixe, um animal aquático,
para poder entender o propósito que ele tinha com Deus, para ser devolvido no lugar onde ele deveria pregar o evangelho, onde ele deveria pregar salvação para as pessoas. E às vezes nós somos esses negligentes, estamos desobedecendo e a gente não consegue compreender o porquê tanta assolação vem sobre a minha vida, porque tanta dificuldade vem. Eu confesso que na semana passada eu perguntei: Deus, eu estou desobedecendo o Senhor em alguma coisa? Eu estou faltando com os dízimos, com as ofertas, eu estou faltando com a obediência do meu papel pastoral, eu estou faltando com relação ao meu casamento. Eu comecei a colocar a minha vida, eu passei um raio-x. Eu fui procurar saber, será que eu cantei alguma mulher? Será que o que eu fiz? Será que eu furtei dinheiro de uma criança? O que eu fiz que eu estou assim? Porque as coisas vão acontecendo. Eu confesso a você que quando vem o mal sobre nós, e eu e Raquel, a gente está passando há um tempo já pela prova, dando glória a Deus, né? Que veio visitado pelo câncer, visitado pela lama preta, tem uns aí que visitam a gente aí que é só Jesus na causa, e aí a gente, mas aí eu sempre falo com ela assim, porque eu e você, a gente resiste. Agora eu fico vendo algumas pessoas que são atormentados por pouca coisa e já desistem de tudo. Desobedece na hora. Deus já falou comigo diversas vezes: não, meu filho, eu agrado de você. Eu tenho uma graça com você. Senão eu não daria a prova para você suportar. E eu suporto mesmo. Já tive enfermidades no meu corpo, já comecei a fazer uma série de exames achando que estava tudo ruim. Eu vou morrer daqui a pouco. Mas sempre Deus vem no conforto da palavra dele, no confronto que ele faz comigo, com Raquel, mas sempre nós somos lapidados. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tento o tempo todo obedecer à voz de Deus. E obedecer e o melhor, conhecer. E do conhecimento eu tento aplicar. Eu nunca deixo um conhecimento retido em mim. Eu tenho o privilégio de poder estar num lugar como esse falando com vocês. Porque daqui, pelo menos um saindo daqui hoje, eu sempre falo isso, um saindo daqui, com a palavra, entendendo o que é obedecer, o que é viver os preceitos de Deus, as vontades dele, você vai ver o quanto de extraordinário Deus é capaz de fazer. Eu estava vendo aquele homem hoje de manhã, gente, o quanto Deus é capaz de usar. E às vezes eu falo assim, mas se usa aquele homem, pode usar a mim e a você. O que o apóstolo Romero estava fazendo hoje lá não era nada de extraordinário, sim, porque é poder de Deus. Mas é nada extraordinário para que eu e você possamos ficar assustados e falar assim, mas está usando aquele homem. Não, mas pode usar você. Quando nós fizemos a conferência agora de Dimensões de Poder, a ideia era que você entendesse que a autoridade e poder que está sobre a tua vida, você pode sair da condição que você está e tirar outros. Essa geração precisa conhecer mais a Deus. E só se conhece Deus por meio de obediência à palavra dele. Nós precisamos conhecer mais. Hoje, quando o apóstolo Romero falou assim, eu quero saber se aqui tem alguém que vai fazer eu ler mais a Bíblia. Aí eu não estava entendendo nada, aí ele começou. Porque eu li a Bíblia 53 vezes, né? 56 vezes e o Novo Testamento 230 vezes. E se tiver alguém que já leu isso aqui, me fala que eu vou correr para ler mais agora, que eu vou dobrar o número, isso que eu falei. E ele realmente, o ministério dele flui com tanta facilidade, porque ele vai falando a palavra, e eu fiquei pensando comigo assim, toda vez que alguém fala isso no púlpito, um pastor, fala assim, eu já li a Bíblia tantas vezes, e eu fico pensando assim, será que esse pregador vai descer e vai começar a perguntar para a igreja sobre algum texto bíblico, sabe? Porque eu estava numa reunião uma vez com o Dr. Larry Stockstill, ele é um pastor americano, o ministério dele é pautado na integridade. É um homem que se ele vai aconselhar uma mulher no gabinete, ele leva alguém junto com ele, mas é um homem íntegro, assim, é um exemplo que ele dá, fora o exemplo de pai que ele é, do legado da família dele, que veio do avô, do pai dele, agora os filhos que estão assumindo o ministério, e ele estava aqui fazendo uma reunião com os líderes do Projeto Vida, e ele falou, teve um momento que ele falou assim, se você me falar um trecho da Bíblia, eu vou te falar qual livro que é, o versículo que é, e eu vou te dar o contexto de onde ele está. Eu falei, cara, esse homem tem essa capacidade. E aí começou. Aí não sei quem foi lá o pastor que falou, aí falou um versículo, Filipenses capítulo 2, verso 9. Confere aí para mim se é isso. Mas se não for o 9, dentro do contexto está dizendo isso a respeito que Paulo está falando lá na igreja de Filipe. Aí a gente ia lá, só para dar uma quebrada, tipo assim, aí vai errar. Certo.
Salmo 116, fala disso, versículo... Aí ia lá, falei, meu Deus, a Bíblia entrou naquele homem. Ele leu a palavra, ele meditou nas Escrituras, ele começou a saber o poder, ele obedeceu a palavra de Deus. Porque às vezes a gente fala obedecer, a gente lê um preceito da Bíblia e fala assim, ok, estou entendendo, vou evitar tal coisa. Aqui está falando que o meu povo não quer saber de mim, por isso está sendo destruído, então eu vou começar a saber mais de Deus. Mas não é só isso, é o quanto entra e o quanto você aplica. Você vê o ministério do Dr. Larry hoje, você vê propagando pelos filhos e os netos dele. Algo que ele está estendendo, é um legado, o ministério dele é respaldado na integridade e no legado. Aí você começa a ver a dimensão das coisas, um homem que, igual hoje lá o apóstolo Romero, ora e a pessoa é curada diante dos nossos olhos. E ele não tem essa, ele não brinca com aquilo. Ele leva muito a sério, libertação de demônios, você acha que ele está batendo, surrando a pessoa, mas não é. Ele está realmente tirando aquela pessoa de uma condição de cavalo do diabo. Hoje lá manifestou pombagira numa mulher na nossa frente. E ele falando, você não vai servir mais isso aí. E de repente aquela mulher está lá liberta. E o pior, né, o melhor, né, a palavra de conhecimento que vem sobre ele. Eu queria trazer ele aqui um dia. Vou falar com o apóstolo Joel para me permitir trazer o apóstolo Romero aqui. Sabe por quê? Alguns jovens aqui precisam ver esse poder de Deus. E às vezes, ele falou um negócio no começo do culto hoje que me chamou muita atenção. Ele falou assim, quando ele estava falando sobre obediência ao seu pastor, teu pastor já prega para você tudo aquilo que eu faço. Só que você não quer, você acha que aquilo que o teu pastor está falando não serve para você. Você tem que pegar alguém lá fora para poder crer que aquilo ali é verdade. Hoje ele estava falando disso. Ele estava dando umas cepuadinhas assim, bem básicas ali. Aí a gente só recebendo ali, tipo, tá. É porque eu também, gente, eu tenho meu pastor, o apóstolo é meu pastor. E eu tenho hora que eu vou lá e quero ouvir a mensagem de fulano de tal. Esse dia eu estava lendo um livro, tirando uma onda, né? Pô, estou lendo um livro aqui. Pá. Comecei a ler o livro, comecei a ler, falei, Alianças Inquebráveis é o nome do livro. E eu falei, pô, que livro top, o pastor aqui prega mais que o apóstolo Joel, tal, lê, escreve mais. Não, o meu interior vai dando umas remoídas, né? Aí eu comentei um trecho com ele, falei, apóstolo, tô lendo um livro lá, tal, Alianças Inquebráveis, tal. Aí ele, rapaz, nem me fala desse livro não. Eu falei, ué, rapaz, esse livro aí foi um sermão meu que o pastor pediu, e escreveu o livro em cima do meu sermão. Gente, vocês não sabem da maior. Aí eu fui lá no começo do livro, o prefácio era de quem? Joel da Costa Pereira. Cara, e o prefácio era do apóstolo Joel, cara. O livro todinho era um sermão do apóstolo Joel, do meu pastor. E eu falando que o livro era top. Aí eu mandei o áudio para ele falando, Sidão, você não escapa nem do livro que você está lendo, o livro é todo sermão meu aí. Realmente, gente, eu fiquei assim... Mas às vezes a gente vai buscar fora e tem um alimento ali... Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Alguns jovens que eu já conversei aqui de dentro, e eu já falei coisas em mesa, olhando nos olhos, tomando café junto, eu já falei coisas que o cara vai andar o mundo todo e não vai encontrar um conselho que eu já dei sentado à mesa com alguém. Às vezes a gente quer buscar o conhecimento aprofundado de diversas pessoas. Mas se eu e você estivermos atentos ao que Deus tem para falar, Ele vai usar quem está perto de você. Mas Ele vai usar com qualidade, quando você sentir que é Deus falando. Sentir Deus falando. Eu não sei quantos de vocês aqui já sentiram Deus falando com você. Domingo eu dei uma palavra aqui, ainda a gente estava naquele outro formato, e muitos jovens me procuraram durante a semana. Eu falei sobre dom, trabalho, emprego, fui falando aqui a respeito do entendimento que a gente precisava ter de vocação, o que era ouvir a voz de Deus. E alguns jovens, 2 específicos, me mandaram quase o mesmo texto, relatando que tem chamado para louvor, faz algumas coisas, mas não sabe o que Deus quer para ele. Aí eu cheguei, eu fiquei pensando, eu não respondi eles ainda, mas eu fiquei pensando comigo assim, mas o que você conhece de Deus para Ele te mostrar o que Ele quer com você? Você precisa se tornar íntimo. Tem jovens aqui que acham que são, gente, aquela velha história, a capa. Eu estava, um tempo atrás, eu estava lendo umas anotações, eu escrevo muito nos meus cadernos, e todos os dias eu faço uma revisão. Eu tenho um lugar que eu vou, que eu gosto de ficar fazendo as revisões daquilo que eu escrevo, das anotações que eu faço. E há um tempo atrás eu estava vendo umas anotações que eu estava vendo de uma pessoa que eu gosto muito da forma como ela trabalha o Evangelho,
E essa pessoa estava falando sobre ética e estética. Eu vou dar um resumo para você entender como nós hoje vivemos um mundo de estética. Como a gente vive hoje um mundo de aparência. Ele só escreveu assim, produto da estética. Ele fala assim, ele estava dizendo assim, nós nos rendemos às performances. Nós estamos hoje muito fascinados com a performance das pessoas. O pregador que faz um certo tipo de performance, uma banda que faz determinada coisa, porque a gente admira pelos olhos, a gente tem o fascínio. Se aquilo ali não nos convencer, eu não quero nem saber o que vem depois. Mas se tem um produto que me chama a atenção, nós somos assim. Nós somos visuais, a nossa geração é visual. Hoje, se você vê o que mais fala, né? Um pregador que fica aqui lendo, não levanta a cabeça, e ele está aqui, é perigo você ir embora e falar assim, esse cara não serve para ser pregador. Só que se você começar a estudar, você vai ver que John Wesley, Whitefield, os maiores pregadores da história, todos eles puritanos, que eram fervorosos na palavra, eles não arredavam os olhos aqui, eles liam um texto, acabava, fechava a Bíblia, guardava os seus papéis e ia embora, e ficava aquela plateia estatelada lá, sem saber o que fazer, com medo de ir para o inferno, porque acabou de ouvir um sermão que arrancou todos os órgãos internos daquela pessoa. A pessoa falou, eu vou morrer aqui agora, eu tenho que ir atrás de Jesus. Porque a pessoa lia, ele nem levantava a cabeça, os sermões eram assim. E hoje a gente quer o quê? Hoje a gente quer o cara que faz uma performance, que faz bola de fogo e tal, efeito especial lá atrás. E aí esse pregador, ele estava falando, nós somos produto da estética, a gente quer aparência, é o que tem fora, é o que parece ser. Aí ele fala, mas nós não queremos o ético, o produto da ética, que é o conteúdo, é o que tem dentro, é o que é. A gente quer o que parece ser. Nós somos uma geração que o que parece ser é muito mais admirável do que o que é de verdade. E isso hoje a gente precisa começar a definir. Eu vou falar uma coisa para vocês, geração youtuber. Nós somos fascinados pelo que está na tela, pelo colorido, pelo que pula, pelo que salta, e a gente não quer hoje o conteúdo bem definido para mudar as coisas. E nós só queremos aquilo que nos é conveniente. E onde entra a nossa falta da obediência. O estético nos faz desobedientes demais, porque nós vamos atrás do produto, nós não vamos atrás daquilo que é certo para nós. E o evangelho, ele é o certo, ele não é produto, não dá para vender o evangelho, não dá para vender as escrituras, não dá para apresentar um evangelho transformador que seja bonitinho, vem num pacotinho com laço rosa, não dá. Não dá, a gente não entra numa loja. Ontem a gente estava andando com as crianças no Parque Sul, né? E ontem eu comecei a reparar as lojas ali, e você fala, gente, mas o que é o shopping? O shopping é o estético. O shopping é o estético. Algumas igrejas estão estéticas. Esse altar aqui é estético. O pastor não é muito não, mas o altar é estético. O altar é estético. As igrejas hoje têm luzes. Hoje o apóstolo Filomeno estava falando disso. A igreja tem luzes. Tem estilo, ela tem som adequado, ela tem... Aqui, se a gente apagar tudo aqui, fazer um cinema agora, você vai chegar em casa e falar, seu pai te perguntar, filho, onde você estava? Eu estava no cinema, eu estava na igreja, pai. Porque hoje as igrejas parecem um cinema. Tem um Dolby Surround, ar-condicionado que está congelando. Essa galera do meio aqui, tudo com o nariz branco aqui na frente, aqui, ó. Umas estalactite aqui no nariz de gelo aqui. Essa galera está morrendo de frio. Mas hoje, por quê? Nós somos produtos do estético. Agora, somos produtos do ético? Será que somos? Será que nós somos produtos do conteúdo? Será que uma palavra hoje que pode mexer com você, sair daqui inconformado? Domingo que vem nós vamos começar uma temporada chamada O Discípulo Radical. E são 8 ministrações. A primeira dela é inconformismo. Porque a gente fala de discípulo radical, a gente já pensa assim, o cara que vai chegar e quebrar tudo, é isso aí, vamos evangelizar a vila, vamos chegar agora lá naquele hot dog, tudo lá, e falar de Jesus, meter mensagem dentro do salsicha com pão, aquele negócio. Aí o discípulo radical não é isso. O discípulo radical, ele precisa saber, dentro dele, o que te impulsiona a pregar o evangelho.
O que dentro de você, o conteúdo que está em você, é que te faz vir aqui, se alimentar aqui, durante a semana, você ser desafiado a pregar o evangelho às pessoas. O que te torna inconformado? Eu estava agora, eu e Raquel, a gente acabou de vir da Unimed. Daqui a pouco eu vou orar, nós vamos orar pela Sara, uma jovem que está com a gente aqui na rampa, 18 anos. A gente foi agora visitar ela às 5 horas da tarde. Ela está com uma infecção e tal, ainda não se descobriu, fez exames. Aí, ontem a Yasmin me chamou para dar um pulo lá, e eu fui agora à tarde lá. E a gente orou com ela, eu fiz uma bateria de oração, a Raquel fez outra depois, a gente estava com a mãe dela lá embaixo. E a gente pensando assim, e isso não é estético. As mazelas que a gente tem hoje, as dificuldades, não as mazelas, as dificuldades que a gente tem hoje, elas não são estéticas. A realidade, gente, isso aqui, o estético é lindo. Agora vai ali atrás, passa por essa porta aqui, ó. Vai lá atrás ver os bastidores. Vai ver os bastidores de uma igreja como é. Vai ver a vida dos pastores. Você vai lá ver uma casa só com um fogão e uma geladeira. Isso aqui é estético. O Mauro chegou para mim, pô, tênisinho maneiro aí, pastor, branquinho, pá, calça apertadinha na canela, sabe como é que incomoda isso aqui? Isso aqui é fruto do estético, eu nem gosto de videogame, cara. Mas uma coisa eu falo para você, eu sou da época do Atari, cara. Sou desse manete aqui, quer ver? Ó? Cadê? Nem tem, tão velho que é. Meu, acho que é esse Nintendo aqui, ó. Nintendo DS, sei lá que nome é esse. Mas eu falo para você, mas os bastidores aqui dentro, aqui é conteúdo. Aqui são mais de 700 livros lidos. Aqui são 3 faculdades, 2 pós. Está aqui dentro. Aqui tem muita gente que eu ouvi, tem muito gabinete que eu já fiz, são 17 anos pregando o evangelho, são 17 anos ouvindo pessoas, são 17 anos chorando com os outros. Hoje de manhã eu chorava como se fosse a primeira vez que o evangelho veio na minha vida. Eu vendo as pessoas sendo curadas na minha frente, vendo a garota de 12 anos sendo liberta do espírito de suicídio, de morte. Então o estético é só tentar vender o que não tem. Mas o conteúdo ético é o que você precisa buscar. E isso aí está muito ligado ao quanto você obedece a Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Você pode até se dar bem com o produto estético que você tem. Você pode até, mas se você não tiver o conhecimento de Deus, o Deus que é a palavra dele, né, que é o ouro refinador, que refina, que purifica, que limpa tudo que é sujo nosso. Eu já fui metalúrgico, eu sei como é que é. Que você arrancar todo tipo de impureza de um metal. É o quanto Deus faz na minha vida e na sua, mas você precisa estar pronto para obedecer ao que Ele tem para você. Porque senão, sempre nós vamos encontrar sujeiras impedindo a gente de conhecer Deus profundamente. Eu quero ver uma geração de jovens que conheça a Deus profundamente. Hoje o que eu mais ouvi da boca daquele homem de 63 anos, eu sou santo, eu sou santo. E aquilo ali, cada vez que ele falava, me desafiava ainda mais. Ele falava, eu sou santo. É por isso que Deus me usa, porque eu sou santo, eu busquei a santidade no meu Senhor. E quando ele vai ministrando as pessoas, mais ainda eu ficava convicto de que realmente a santidade ela é capaz de provocar aquilo que aquele homem estava testemunhando diante dos nossos olhos. E eu quero ver você testemunhando isso, sendo santo. Nós precisamos começar a entender o porquê que José foi aquele jovem santo e chegou onde chegou, passando pelo que passou. Porque Moisés foi o grande libertador de Israel, até hoje lembrado. Eu estou pegando os exemplos da Bíblia porque são homens que foram santos. Essa semana a gente estava vendo o capítulo da crucificação de Jesus lá na novela da Record. Foi o único capítulo que eu vi da novela inteira. Minha sogra viu todos, só não viu da crucificação. Não, ela viu, ela estava com a gente. E eu ficava vendo aquela cena e foi muito bem reproduzida. A Record conseguiu fazer como fez o Mel Gibson naquele filme que impactou muita gente que viu, Paixão de Cristo. E eu estava vendo aquela cena, mais uma vez vendo aquela cena, e o olhar assim, não pelo ator, não pela interpretação, mas entendendo a história na minha cabeça,
Porque Jesus é santo e eu e você precisamos buscar essa santidade dele. Mas eu só vou conseguir entender a santidade de Jesus e trazê-la para a minha vida quando eu obedecer a palavra. Eu preciso obedecer a palavra. Obedecendo a palavra, o apóstolo Romero falou hoje, obedeça a palavra, está obedecendo a Deus. Não tem sombra de variação, não se nega a isso. Mas aí você começa a ver a mudança em você. Vou dar um exemplo aqui que é meio ruim para mim. Ou bom, não sei. Eu e Raquel, a gente começou a fazer academia. Eu parei muito tempo, comecei a fazer uma época, parei. E essa semana passada, todos os dias na academia. Não parece não, mas estou indo lá. Produto da estética. E levantando peso lá, eu não estou fazendo musculação, eu fico vendo uns caras monstros lá, dá até nervoso, os caras... Eu falo que aqueles caras são muito estranhos, que eles são fortaços em cima, aquelas cambetitas. Eu falei, cara, muito estranho. Mas estou falando para você, porque eu estava lá na academia, a gente começa a levantar peso, e você começa a sentir dores. Crescer dói, né? Aquela é uma pregação que eu tenho. E aí, estava aqui agora, cadê o gringo? O gringo veio, cadê teu primo? O gringo, pô, ele, americano, gosta de malhar, né, cara? Tá lá, bacon, ovos e malhação. Aí veio aqui agora, eu falei, cara, esse cara é forte, malha pra caramba. E eu tô semana levantando peso, comecei a sentir dor nos meus músculos. E eu fiquei pensando comigo assim, esse esforço que a gente faz para trazer o Senhor na vida das pessoas, primeiro tem que ser comigo. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que levantar peso, eu tenho que conhecer o Senhor profundamente, para eu poder sentir que está mudando alguma coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm que fazer uma musculação espiritual para pedir ao Senhor, para conhecê-lo intimamente, para começar a transformar partes do seu corpo, transformar parte do corpo de Cristo. Eu quero ver aqui nesse lugar jovens santos na presença do Senhor, que possam provocar transtorno, inconveniente a quem está perto de você. Essa vai ser a grande diferença, ou uma marca que a Rampa Church pode carregar nessa cidade. Eu estava ontem conversando com a minha equipe, nós fizemos uma reunião de manhã com alguns líderes ministeriais, eu estava dizendo para eles, nós conseguimos atingir o primeiro nível, que foi o impacto, fazer as pessoas conhecerem um pouco da Rampa. Mas eu falei, agora tem o segundo, e o terceiro e o quarto nível, que é a impressão e a influência na cidade. Mas para isso a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o Deus que nós servimos, para poder entrar, não é para fazer, só fazer as coisas, ações sociais, para as pessoas verem que a igreja faz. Mas é o quanto você está transformado para poder pregar aquilo que você vive. Porque hoje o que mais tem nas igrejas são jovens que não querem viver o que não tem nem como essência. E aqui a gente precisa ter essência para poder fazer algo mais. Eu não quero uma geração estética. Já falei, eu não vou ter uma igreja que os jovens são só bonitos. É preciso ter conteúdo da palavra de Deus e transformação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque, é como eu disse, né? Muita coisa nos distrai. Mas você precisa começar a eliminar o que te distrai para Deus operar na tua vida. O estético faz parte. Mas o que está sendo transformado aí que vai fazer toda a diferença. Eu, ao olhar o texto daqueles jovens que me mandaram lá, um falando assim, pastor, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu falei, essa aí é a resposta da humanidade, a pergunta que a humanidade está fazendo. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas você está buscando Ele? Você está indo em direção a Ele, está conhecendo? É isso hoje que eu quero pedir para você aqui. E aí eu fecho com um texto de Oséias, capítulo 6. Eu quero ler só esse texto para você e vou encerrar a palavra. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Isso aqui é uma certeza que está em Oséias capítulo 6, verso 4. Mas você precisa buscar o Senhor. Jovem que veio à Rampa hoje. Esse lugar aqui é um lugar que a gente chama de reino de amor, né, em movimento. E eu já vi esse lugar aqui lotado, já vi esse lugar vazio, já vi como está hoje.
A gente fez durante muito tempo a gente fez alguns eventos, lotava esse lugar. A gente fazia uns bailezinhos aqui, depois no final de temporada, e lotava, muitos adolescentes. Estava vendo umas fotos esses dias da galera tirando foto no painel ali. E eu ando muito pela cidade, falo isso aqui direto, né? E uma das coisas que me incomoda muito é andar hoje pela vila, andar ali na parte do aterrado, e os lugares que eu ando, eu vejo muitos estudantes, muitos adolescentes e jovens. E me vem uma pergunta sempre na minha cabeça: Senhor, será que nós estamos falando do teu amor nessa cidade? Será que nós estamos pregando a tua palavra nessa cidade? Essas pessoas estão conhecendo as tuas verdades? Será que essa geração está realmente entendendo o que é viver aquilo que o Senhor tem para nós? E aí o grande desafio é, se você está sendo coparticipante da vontade de Deus para essa cidade. A pergunta que você precisa encerrar hoje essa mensagem minha aqui é se você está participando, obedecendo ao que Ele te chamou para fazer. Porque hoje o que eu mais estou encontrando são jovens que estão dando as costas para o chamado deles. E eu gostaria muito que você hoje, ao eu orar agora, você fizesse uma oração aí no teu lugar, de não ser um jovem omisso, que você não saísse, não negligenciasse a tua missão. Eu estava conversando com um jovem essa semana e ele está para ir para o exterior, agora, metade do ano. E é um jovem que ouviu muito do Evangelho, ouviu muito palavra, sempre andou no movimento da igreja, teve seus altos e baixos. E na conversa a gente falava de alguns outros assuntos, mas eu sempre na minha cabeça, falando assim, será que vai viver o Evangelho naquele lugar? Eu fui levar agora também, eu e o Renato, a gente foi levar o Jason, que é da parte da nossa equipe, estava indo para o Canadá, foi para o Canadá anteontem, e a gente estava no aeroporto, aí teve um momento lá que a gente começou a orar, nós três orando na hora do embarque, aí começamos a chorar, né? Você imagina 3 marmanjão abraçados, chorando, o povo tudo passando no aeroporto, no embarque internacional, eu falei, esses caras são malucos, são sei lá o quê, né? E aí naquela hora ali eu fiquei pensando comigo assim, será que o Jason vai cumprir o propósito dele lá nos Estados Unidos, não só de estudar, mas de pregar o Evangelho? Porque a nossa essência não pode se perder. Para onde você for, com quem você anda, em que lugar que você vai, essa semana, os lugares que você estiver, será que na tua cabeça está o tempo todo falar do amor dele? Será que o tempo todo você está se cobrando de alguém estar ouvindo o Evangelho através da sua vida? Será que você não está sendo omisso lá na faculdade, quando você está lá no meio dos seus amigos? Será que você está só na parte do estético, não, eu vou fazer parte aqui, porque as pessoas precisam ver que eu tenho uma capa de crente que me cobre aqui? Talvez você no teu ensino médio, mas eu quero saber se você está propagando esse amor em obediência a Ele. Eu quero fechar essa minha mensagem falando do começo. O quanto nós estamos obedecendo à vontade dEle. Eu espero que hoje você, nesse frio que você está sentindo, que pelo menos aí dentro não seja nada estético, mas seja fogo aí dentro. Mas eu gostaria que você saísse dessa condição que nós estamos, de uma geração de zumbis espirituais, e acordar para a realidade que nós estamos. Todo dia vem alguém e fala para mim, pastor, morreu fulano no bairro tal. Pastor, mataram não sei quem. Hoje eu estava conversando com um policial de manhã, e ele me falando de um amigo dele da polícia militar lá no Rio de Janeiro, que foi assassinado ontem. E aí todo dia tem alguém que está me falando de alguém morrendo. Todo dia. E hoje eu vendo aquelas mulheres indo lá na frente, porque tentaram tirar sua vida de janeiro para cá. E aí aquela velha pergunta, o que do Evangelho, o que do amor de Deus nós estamos falando para esses que estão morrendo? Se coloca de pé.